ficar tudo aqui a funcionar muito bem. Pois hoje é noite, mais uma vez, de recebermos uma das navegadoras, nesta altura já é das mais experientes, quando começou a vir aqui ao 16 válvulas, já tinham passado, ainda, já foi aqui há alguns anos, ainda estava nos seus inícios, não era com a experiência atual, mas a Inês Grancha está de regresso, a Inês Ponte Grancha, está de regresso agora com mais alguns anos de experiência e também muitas histórias para contar. E por isso vamos dar as boas-vindas à Inês, mais uma vez agradecer a simpatia, a disponibilidade ao fim de um dia de trabalho, estar aqui à conversa. E eu tenho esse desafio, como tinha explicado em off à Inês, e quem está a ver agora pela primeira vez, ficar a saber que vamos falar não só de ralis, porque é esse o objetivo, mas falarmos um bocadinho de outras modalidades. E por isso vamos começar, depois das boas-vindas à Inês, vamos falar um bocadinho de todo o terreno, porque para já sei que vai haver novidades, já foram anunciadas, mas também sei, e começamos nesse tom leve de brincadeira, como é habitual nas nossas conversas, não vai estar de regresso que se veja, ou que se saiba nos tempos mais próximos, ao lado do seu marido, Pedro Grancha. Pois não? Podemos começar nessa brincadeira. Bem-vinda, Inês. Boa noite. Olá, boa noite, Gonçalo. Mais uma vez tenho a agradecer, não é? A oportunidade de aqui estar. É sempre um gosto de falar consigo e saber que está muita gente do outro lado a ouvir-nos. E, portanto, obrigada. Começando por essa Pelo Pedro, pergunta, vamos começar pelo Pedro. Sim, já no ano passado não fiz com ele e este ano também não está previsto fazer nada com ele, porque, regra geral, os últimos anos eu só estava a fazer as provas com ele que não coincidiriam enquanto eu estava no campeonato de ralis e não era justo no ano passado, só era Porto Alegre e o navegador que fez com ele as provas todas não ir fazer a mítica Baja de Porto Alegre não fazia sentido e, portanto, passou essa oportunidade. Este ano já tive um convite para fazer umas provas, mas de facto a logística de tudo na minha vida atualmente está difícil e não pude fazê-lo e mesmo assim claro. já... Não são pressões de filhos, porque eu imagino os filhos a dizerem não, mãe, não, com o pai não, ou qualquer coisa. Nada disso. Não. Eles até gostam de vos ver juntos, imagino. Sim. Não, os filhos nada. Não, os filhos neste momento queriam era que eu estivesse sempre em casa. Mas ser com o pai ou não é indiferente. Não, de todo. É mesmo, tem sido muito trabalho. Eles os dois estão com idades mais exigentes, não é? Que exigem mais presença dos pais e, portanto, isto de andar sempre um e outro fora e ser os dois ao mesmo tempo torna tudo mais complicado. Portanto, não é um ponto final, mas neste momento não é possível fazer as provas. Exatamente. Pedro, sim. Em pausa, estão em pausa. Sim, mas vou matar saudades em parte e aqui um desafio completamente novo. Conte-nos tudo. Sim, este foi impossível dizer que não, porque vou fazer o Rally Jamil, começa na Jordânia e acaba na Arábia Saudita com a Maria Luís. Fomos a equipa selecionada pela nossa federação para ir representar pela primeira vez Portugal nesta prova. É uma prova só senhoras, equipas totalmente femininas, só senhoras. São cerca de 25 países, se não me engano. Muita gente já repetitiva, não é, nisto e de lá. Portanto, eu sei que vai ser muito difícil para nós. No entanto, não somos as duas de baixar os braços a nada. Eu já fiz provas com a Maria há 14 anos. Vai ser muito giro recordar, porque ela evoluiu muito enquanto piloto, eu também enquanto copiloto. Se bem que para mim o desafio... Eu sou muito sincera, como sabe, eu não sou cá de floreados, eu digo a verdade. E para mim vai ser mesmo um desafio muito grande, porque não tem nada a ver, não tem muito a ver com todo o terreno, nem tem nada a ver com ralis. Portanto, é algo que eu nunca fiz em termos de navegação. Vai ser navegação no deserto e regularidade no deserto. E, quantos dias? Uma série de dias para se divertirem à noite também, verem o deserto estrelado. Mesmo são 1500 km durante 6 dias. Como eu disse, começa na Jordânia e acaba na Arábia Saudita. Não sei muito mais pormenores, porque a organização só hoje é que começou a falar de alguns pormenores da prova e enviar alguns dados sobre a mesma, ainda nem regulamento enviaram. Mas neste fim de semana, para quem é de lá, tem ao vivo, num auditório, é uma aula um dia inteiro, das 9 da manhã às 7 da tarde. E para quem não é de lá, tem que fazer online com o fuso horário
deles. Imagino. Portanto, para mim vai ser das 7 da manhã às 5 da tarde. Estarei aqui colada para aprender tudo, porque de facto preciso de estar E com que bem a par. carro é que vão? Porque aqui temos um São- lote de muitas ofertas da parte da Maria Gameiro. Nós sabemos que ela pode Sim, escolher, tirar sorte, não. esta, meu pai quer esta. Não, nós não escolhemos nada, é o carro que nos vão dar, estamos sujeitas a É a isso, ok? organização. Sim, a Uhum. organização. Sabemos que são Toyotas, são carro, não é um carro de rally, tá bem? É um carro do dia a dia, tanto que não é obrigatório o fato de competição, se bem que eles aconselham bastante e nós vamos fazê-lo, nem que seja por questões de segurança e porque estamos habituadas a isso e já não conseguimos fazer, seja o que for de competição, sem toda esta segurança. Tivemos a sorte de ter o ACP que vai estar connosco e decidiu nos apoiar, para além da nossa federação, não é? E portanto, vai ser um grande desafio. Estou E eu super curiosa. vou querer saber tudo, mas já depois. Agora fica o lançamento e fica a abertura de apetite, mas depois vou esperar pela Maria Gameiro quando ela regressar para me contar o outro lado. Do seu lado já percebemos isso tudo. Muito bem. Exatamente. Inês, em relação a todo o terreno, fechamos para já esta porta. Vamos abrir outras que temos aqui alguns desafios nos próximos minutos. E eu iria começar por lhe pedir, no caso concreto, quantos anos, ajude-me a perceber, de ligação, primeiro que tudo, com a equipa, neste caso a equipa Citroën, mas também com o José Pedro Fontes. Vocês já são uma equipa também já há muitos anos e eu estava a tentar de cabeça lembrar, mas esta é a época número quantos juntos? Então, é a 11ª, 11 anos. Fantástico, 10 fantástico. anos de Citroën, e Certo. porque o primeiro tinha sido com o Porsche, mas 11 anos de Zé Pedro Fontes e Sports New. Sim, já Claro. é uma relação. E este ano já vamos na segunda etapa, começámos em Faf, depois agora estivemos, onde nos encontramos no Algarve. Pergunto para já como é que correram para a equipa, vocês os dois, a equipa oficial. Estava a tentar lembrar do nome da equipa, mas há de ser Citroën Vodafone Portugal. Não, Não, Citroën Rally Team. Isso, já não tirando daqui Vodafone. Ok, Sim. Citroën Rally Team. Como é que correu, neste caso, as vossas duas primeiras provas, como é que correram? Com condições atmosféricas diferentes uma da outra. Sim, na verdade as duas não foram fantásticas. Em termos de andamento, sim, ok, nós sentimos bem com isso. Faf, realmente as condições eram péssimas para todos, não é? Depois tivemos um problema, logo no primeiro dia, também nos fez atrasar muito e, portanto, fez com que o resultado final não fosse fantástico. E aqui no Algarve tivemos uma saída de estrada, o Zé Pedro distraiu-se com uma questão de limpa-para-brisas e depois saímos e perdemos imenso tempo e percebemos logo ali que provavelmente o rally tinha ficado estragado com este pequeno erro e esta saída, e foi porque no segundo dia realmente estivemos muito bem, mas já não conseguíamos recuperar o tempo perdido do dia anterior. Mas é assim, mas o balanço é positivo. Eu sinto que nós evoluímos de alguma forma na Terra, que toda a gente apontava sempre muito o dedo que éramos um pouco inferiores. Eu sinto, na verdade, que já no ano passado tínhamos evoluído, depois por questões ou problemas mecânicos ou isto ou aquilo, não conseguíamos finalizar e, portanto, os resultados não apareceram. Mas pronto, está tudo bem e ainda foram Os resultados vão aparecer, exatamente. Sim, claro, foram só 2 ralis, vem agora a Bobreira, é um rally que nós também gostamos muito. Vamos ver. Inês, e o que é que mudou em relação a 2024 para 2025? Não sei, a nível do carro tiveram algumas atualizações? Não. Não houve nada. O foco mantém-se o mesmo, fazer o melhor resultado possível, isso eu já sei, mas o que é que muda do ano passado para agora? Isso, na verdade, sou muito sincera e não é, lá está, não é conversa. O nosso objetivo é sempre o mesmo, apesar de termos 11 anos de equipa, eu acho que só temos vantagem nisso, não significa que estejamos cansados ou fartos ou com menos vontade, pelo contrário. Aliás, o Zé P está sempre a brincar comigo, a dizer que eu estou cada vez mais chata e mais exigente e que quer é mais, e fico muito chateada quando não conseguimos bons resultados, e é verdade. E continuamos os dois a querer ganhar muito e de facto, ok, o ano passado não foi fantástico, este ano não está mal, também não está ótimo, não é? Mas nós tentamos, nós vamos sempre mesmo com esse sentimento. Nós trabalhamos muito antes de ir para o rally, nos reconhecimentos e sempre com a ideia de conseguir o melhor possível. E o melhor possível é o primeiro lugar.
pronto, às vezes depois não corre bem. A propósito desse primeiro lugar, como é que está a ver este início de campeonato primeiro para um piloto que estava convosco o ano passado, e este ano, vamos dizer as coisas também, o Chris Mika, que foi campeão, foi quem teve mais pontos, e isso depois acabou por ser decidido em tribunal. Este ano há ali um reforço extra, temos também com o Hyundai, neste caso o Dani Sordo, e depois temos os portugueses, um lote bem grande de portugueses que querem a primeira posição, ou a segunda e tudo mais. Como é que a Inês, estando do lado dentro da competição, está a ver este campeonato de 2025? Eu acho que, tirando o campeonato do mundo, somos o melhor campeonato. Sinceramente. Concordo. Porque, assim, temos realmente um grande leque de pilotos e felizmente que isso acontece, porque também eu acho que ser campeão num ano em que que se está a discutir sozinho ou praticamente sozinho também não deve ter piada nenhuma, não é? Portanto, acho muito interessante esta luta com muitos pilotos, andamos todos ali, não é? Muito próximos uns dos outros. Portanto, acho ótimo, não é? Temos carros espetaculares. E acho sinceramente, é a minha opinião, e eu gosto de vincar isto porque por eu estar inserida na Sports New e ser navegadora do Zé Pedro, eu sou uma pessoa independente e com opinião minha. E portanto, isto que eu vou dizer é meu, porque ok, há que separar. E portanto, na minha opinião, a vinda destes dois pilotos estrangeiros é muito bom. Acho que fez a todos nós portugueses que estávamos um bocadinho acomodados, porque se repararmos, os pilotos que ganhavam há 20 anos são os mesmos que estão a ganhar agora. Eu acho que, claro que isso é bom, não é? Na posição em que eu estou, no entanto, não é bom para o nosso campeonato, não é? Um campeonato com pilotos tão velhos e sempre os mesmos há 20 anos, não surgem novos talentos, ou se calhar por dois motivos, não é? Ou não há muitos e se calhar os poucos que há não lhes são dadas oportunidades e financeiramente é difícil e portanto não se conseguem também mostrar. E portanto eu acho muito bem estes dois pilotos estrangeiros que inevitavelmente nós sabemos que são melhores que nós, por toda a experiência que têm neste meio, todas as vivências que já tiveram, naturalmente em condições naturais são superiores a nós. Mas isso fez com que nós saíssemos da nossa zona de conforto, não é? E procurar Exatamente. acompanhar. Procurar acompanhar, elevar o nível, sair, não é, de algumas coisas que já são dadas como adquiridas e, portanto, eu acho que isso vai elevar o nível de todos. E a exigência de todos. Portanto, vejo com muito bons olhos, para mim são muito bem-vindos. Os dois pilotos agora novos, não é? Os dois jovens talentos, podemos dizer assim, as duas equipas, porque ambas são equipas com jovens talentos, não é? Tanto piloto como navegador são muito novos. Fiquei muito feliz com essa oportunidade que foi dada, porque eu acho que realmente são duas equipas Está a falar incríveis. de Hyundai FPAC Júnior? Ainda? Exatamente, Ok, exatamente. perfeito. Sim. Portanto, Hugo da Magda, peço dupla, desculpa, exatamente, o sim, Hugo sim. Magda, exatamente, e o Gonçalo e a Inês. Gonçalo e Inês. Acho que fiquei muito feliz pela oportunidade que lhes foi dada. E Acho agarraram bem a oportunidade ou não, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Sim, sim. No outro dia questionavam-me o que é que eu achava, se o Gonçalo era superior ao Hugo ou vice-versa. Eu acho que não vão conseguir mostrar isso ao longo deste ano, porque basta nestes dois ralis, as condições que o Hugo apanhou nada têm a ver com o que o Gonçalo apanhou e, não é, e etc. E, portanto, eu acho que... Mas isto não é uma competição entre eles e as pessoas de fora não estão a achar que isto é uma competição entre eles os dois. Não, isto é uma oportunidade que lhes foi dada. Os dois estão a agarrar da melhor maneira possível para aprender, são super interessados, adoram ouvir os mais velhos, partilhar. Nós também eu tenho aprendido imensas coisas com eles, estas novas maneiras de preparar ralis, etc. Lá está, também me fez sair da zona de conforto e está, eu acho que para mim é só ganhos. E, portanto, estou E ainda muito mais feliz com isso. reforço a nível das senhoras navegadoras. Claro. Portanto, podiam vir dois novos, como aconteceu, Exato. por exemplo, com o Dani Sordo, que traz o Cândido Carreira, também outro veterano, mas aqui no Sim. caso não, os jovens escolheram curiosamente os dois, respectivas navegadoras femininas e muito próximas de si, principalmente a Inês, que eu sei que entre as Inês vocês dão-se também muito bem. Na verdade, estas equipas já vinham de trás, não é? E, portanto, Certo. acho ótimo, foi-lhes dada uma grande oportunidade, não havia motivo algum para descartarem os copilotos, fossem elas mulheres ou homens, não é? Porque eram as equipas que já estavam a trabalhar juntos antes, não é? E de facto, eu fico mesmo muito feliz, porque cada vez tenho mais mulheres. Durante estes anos todos,
não havia mulheres a fazer ao mais alto nível, não é? Sabemos que havia nos troféus e outros, e eu com isto não estou a tirar valor, atenção, não é isso que eu estou a querer dizer, estou a dizer é que realmente equipas no mais alto nível que temos do campeonato não haviam mulheres, não era dada essa oportunidade e, portanto, neste momento temos mais a poder mostrarem o que valem e cada vez mais em campeonatos, eu vejo no curso que tenho dado anualmente com o Zé Teixeira, muitas mulheres a aparecer e estou mesmo feliz com isso. Porque eu continuo a dizer, eu não sou feminista, eu não estou a dizer com isto que só as mulheres é que podem e que nananã, mas de facto é bonito ver-se num parque, num leque de equipas que um terço pelo menos já são mulheres. Fico mesmo feliz. E vejo-as muito apaixonadas por aquilo que estão a fazer, porque também podiam estar só por querer marcar a presença e não é isso que eu sinto e é isso que me deixa mesmo contente. E todas falam sempre do exemplo da Inês Ponte, para todos os efeitos, quando eu lhes pergunto. Sim, eu fico super envergonhada, mas por outro lado fico orgulhosa, porque era uma das coisas a que quando eu de facto comecei a crescer e a ter alguma presença neste desporto, aí isso tornou-se um objetivo, não era antes, mas isso tornou-se um objetivo, era que as mulheres percebessem que conseguem e que podem fazer o que gostam, mesmo que saia fora da caixa. E se isto é considerado fora da caixa, ora, muito bem, estamos a conseguir. Exatamente, muito bem. Inês, para fecharmos esta parte também de ralis, porque vamos guardar um último tema assim um pouco mais, vamos dizer, pessoal, mas para fechar este tema eu pergunto em relação ao resto do campeonato, vocês, a equipa Citroën Rally Team, agora não falhei, projeto completo para esta temporada, portanto o compromisso, José Pedro Pontes e Inês Ponte, fazer todas as provas, todas do próprio campeonato. Há alguma visita à Espanha, que seja, com a Sports Endio fora de Portugal, porque eu sei que há uma delegação, ou vamos dizer assim também, sim, não é? Claro. A Sports Endio fora de Portugal. Não, para já não está previsto. De facto, e sendo muito sincera, tanto eu como o Zé Pedro estamos com uma vida profissional bastante difícil e neste momento os ralis, apesar de que continuam a ser encarados com muito profissionalismo, são na verdade o nosso escape e os nossos bons momentos e, portanto, acrescentar mais ralis neste momento não faz sentido para a nossa vida. Claro que as coisas, é assim, nada é estanque, não é? As coisas podem mudar. Eu achei que ia ser um ano muito mais calmo e, na verdade, afinal está um ano cheio de provas e de coisas novas, mas não está nada previsto. Muito bem. Inês, então tinha lançado este desafio em off e aqui apenas isso só para complementar. Também a nossa amizade permite que eu abuse um bocadinho da sua paciência, mas gostava nos últimos minutos, porque gostei também da sua ideia de partilhar com os seus fãs através de outras redes sociais, não preciso dizer qual, fez o desafio de alguém fazer perguntas para a Inês, mas também apercebi-me que não conseguiu responder a todos, porque a Inês tem uma base de fãs enorme e eu queria lhe dar aqui uma oportunidade e tenho a certeza que aqueles fãs que estão nessas redes sociais também vão ver esta entrevista e eu perguntava à Inês se quer, para já, neste caso, destacar algumas das perguntas que fizeram e poder aqui dar um lado pessoal com a expressão facial do que ser só escrita, mas também responder a alguma que eventualmente tenham feito e que a Inês ficou com pena não ter podido responder. Sim, isso eu não costumo fazer muito, até porque eu não estou sempre nas redes sociais, etc. Mas vim em viagem e como várias vezes me dizem, nunca faz assim uma caixinha de perguntas, e pus, por curiosidade, nunca pensei que fosse tanta pergunta. Ficaram mesmo muitas para responder e a mim custa-me porque eu não gosto disso, porque eu sei que as pessoas têm muito carinho e acho que não é, devo dar a resposta. Ainda tentei no dia a seguir em privado, ainda acho que me apareciam responder. Mas obrigada primeiro pelo carinho todo. Havia muitas perguntas repetidas, muitas era a elogiar, lá está, que sou um exemplo, que seguem esse exemplo, que lhes dei muita força e eu fico mesmo muito grata por isso. Achei muito curioso duas perguntas que várias pessoas fizeram. Uma foi só uma pessoa que fez, que era se eu já tinha trocado lugar com o Zé Pedro, ele ser copiloto, eu piloto. Não, meus queridos, o Zé Pedro morreria se isso acontecesse. Nunca na vida, nem no carro no dia a dia. Eu acho que isso aconteceu uma vez e ele sempre ali, mas vai devagar e vai não sei o quê. Portanto, não. Trocámos uma vez de capacetes, foi o máximo que houve trocas entre nós, porque o meu estava com problemas e tivemos de trocar. Isso essa pessoa perguntou, eu achei que ri-me imenso. Depois houve uma pergunta que várias pessoas, de maneiras um bocadinho diferentes, mas que o objetivo era o mesmo, o interesse era o mesmo, que era: que tipo de relação é que eu tenho com o Zé Pedro?
uns especificavam logo, é só nas corridas, dão-se fora das corridas, outros perguntavam quantos anos de relação têm e isso faz com que já haja muita intimidade ou mantenham uma distância, e eu já percebi que há muita curiosidade relativamente a isso. Então, porque eu costumo dizer muitas vezes a brincar que é o meu segundo casamento. Porquê? Porque a relação de piloto e copiloto e a relação que eu tenho com o Zé Pedro de há 11 anos tem que haver, tal como num casamento, muita cumplicidade, muito entendimento, Confiança. com muita confiança, perceber quando um não está para ali virado, dar o seu espaço, e acho que isto é muito giro e, de facto, pelo conhecimento que já temos um do outro, a maior parte das vezes já não é preciso dizer nada. E já nos conhecemos muitíssimo bem e isso facilita muitas coisas. E sim, dou-me com ele fora das provas, somos muito amigos. Depois houve alguém que foi ali meter um bocadinho de veneno porque tinham-me perguntado quem tinham sido a melhor amiga e o melhor amigo que os ralis me tinham dado, e eu respondi a Diana Pereira e o Bruno Magalhães, e muita gente, mas não é o Zé Pedro? E por esta relação especial que eu tenho com ele, por isso eu não respondi que é o meu melhor amigo, e, efetivamente, o Bruno e a Diana, eu ganhei-os ao mesmo tempo e fiquei com uma grande amizade por eles. O Zé Pedro é diferente, até os meus filhos dizem a brincar, é o marido da mãe nas corridas, porque é o sentimento de proteção, é o estar, também tem que confiar nele, está a pôr a sua vida também nele. Claro, embora sim. O piloto tenha um nível, e vamos dizer, diferente, mas um nível também de confiança com a Inês, para confiar naquilo que vai dizer que vai acontecer à frente, o piloto não, sim. O piloto tem mesmo na mão essa vossa vida. Sim, e nos reconhecimentos, nos ralis, dá muito tempo para isso, conversamos imenso de tudo menos ralis, coisas da vida, partilhamos imensas experiências, e é uma relação muito boa e muito saudável, e que, pronto, é isso, é mais do que um piloto copiloto, sem dúvida que sim, nem que seja, lá está, por tanta vivência que já tivemos juntos ao longo destes anos, é impossível, não é? Se não houvesse uma relação consistente, e mais que piloto e copiloto, não duraria tanto tempo. Pronto, eu acho que estas foram assim as mais, de resto ficou muita coisa. E fica aqui o desafio para quem nos está a ver e que tenha perguntas também diferentes e das quais nem eu próprio me lembro de fazer à Inês. Experimentem meterem-se com a Inês na outra rede social. Exatamente, na outra rede social, façam uma pergunta, porque é capaz de aparecer alguma pergunta que nós não contamos, nem eu, naturalmente, nem a Inês, e que vai ser engraçado também poder responder. Inês, uma última pergunta e 1 minuto apenas. Como é que tem visto a evolução do seu mano caçula, o Francisco, que também começou passos baixos, passos pequenos, depois da Inês, com o seu exemplo, mas neste momento já está no todo o terreno com o Cachopas, está nos ralis também, como esteve no Algarve. Como é que tem visto a evolução do Francisco? Estou muito contente, porque ele sempre quis, o meu irmão até mais do que... Ele não vai ouvir, portanto pode dizer a verdade. Eu estou a brincar, eu sei. Aliás, eu sou uma péssima irmã nesse sentido, porque o meu irmão sempre pediu muita ajuda para aprender e não sei o quê, e eu logo te explico, e logo, ou seja... A família fica para depois, e eu sei que sempre falhei muito nisso com ele. Aliás, ele costuma dizer-me a brincar, mas é verdade, ele teve que ir pagar e fazer o curso comigo para aprender comigo e com o Zé Teixeira. Mas estou feliz porque finalmente ele conseguiu entrar neste meio que ele gostava tanto, está a subir, os pilotos com quem ele tem andado, todos me vêm dizer que adoram e que ele é fantástico, e portanto eu não podia estar mais orgulhosa. Ele este ano também tinha tido uma oportunidade para fazer o campeonato nacional, só que ele, por falta de disponibilidade em termos de trabalho, não pôde aceitar, mas está a fazer os 2 campeonatos, está a aprender imenso, está cada vez melhor, e eu estou muito feliz por poder partilhar isso agora com ele. Muito bem. E está a espalhar o charme dele também no todo o terreno com o nosso amigo, neste caso, Cachopas, do Filipe Cachopas, muito satisfeito com um reforço de última hora, mas eu acho que eles têm tudo certo para funcionarem os dois. Sim, entenderam-se super bem, e portanto eu acho que vai correr ainda melhor. Sim. Muito bem. Inês, agradecer mais uma vez a sua simpatia, a sua disponibilidade depois de um dia de trabalho de vir connosco falar aqui um bocadinho, e sempre com essa boa disposição, o que ajuda bastante na minha função. E ficamos combinados, se não for durante o ano para fazermos um balanço, marcamos no final para saber como é que as coisas correram, e sempre que houver novidades, já sabe, disponha. Quanto a mim, vou à procura da Maria Gameiro, mas vou esperar que regressem então de como é que é? Vão estar... Jamil, é Arábia Saudita. Arábia Saudita é o final, mas começam onde? Jordânia.
Começa Jordânia, isso. E acaba na Arábia Saudita. Vamos ter muitas aventuras, de certeza. Na próxima segunda-feira. Vamos no fim de semana da Páscoa e regressamos no seguinte. Sim. Muito bem. Então aí vamos querer saber tudo, mas mesmo tudo. Um beijinho, Inês. Uma boa noite. Obrigado mais uma vez pela simpatia. E bons ralis. Até breve. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Também. Obrigado.